Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Boa tarde, meus amados e meus irmãos. A nossa nova reflexão de hoje é sobre um vizinho que gosta de ajudar. E a nossa reflexão começa assim: morei alguns anos em uma casa e sempre paquerava a bela vizinha. Apesar de ela ser casada, um dia, tendo um diálogo com o marido dela, ele disse: preciso pintar meu apartamento, mas trabalho o dia todo e fico cansado. Tentei até contratar um pintor profissional, mas o rapaz me pediu os olhos da cara. E naquele momento tive uma ideia brilhante. Não se preocupe, vizinho. Eu estou de férias e pintar paredes é o meu hobby preferido, ou seja, é a minha forma de lazer, de distração ou passatempo. Para mim, será um prazer fazer esta tarefa para você. O marido aceitou a oferta de bom grado. Não quero me gabar das minhas habilidades de conversação, mas mal comecei a pintar o apartamento e a vizinha já estava de olho em mim. Curti, mas deu azar. Estávamos nas preliminares e eu não esperava que o marido dela esquecesse seus documentos e que por isso tivesse que voltar para casa naquele exato momento específico. A vizinha, ouvindo o marido abrindo a porta, corre para o banheiro. O marido entra no quarto e me encontra despido no alto da escada com o pincel na parede pintando. Aos sussurros, ele fala comigo: que coisa é essa? Você começou a pintar no meu quarto e despido? Ei, amigo, estou trabalhando de graça. Então começo onde quero. Mas despido? Você realmente queria que eu manchasse minhas roupas novas com tinta? Então o marido fala: explique essa situação, seu impuro. E ele respondeu: onde vou pendurar a lata de tinta? Claro que tem que ser na escada, não é verdade? Para que eu não me mele de tinta, entendeu? E o marido respondeu: agora sim está tudo explicado. Amados, olha só, venha comigo meditar agora um pouco e me escute por alguns minutos, por favor, sobre a interpretação que eu trago dessa reflexão de hoje à tarde. Vejam só, amados, no Evangelho que, segundo escreveu o Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 4, e versículo de número 22 e 23, está escrito: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, olha só, todos os que se alegram no pecado pensam que nunca serão descobertos, seja aqueles que estão no adultério, seja os que estão defraudando alguém, sem exceção,
Se não se arrependerem, serão descobertos. Sabe por quê? Porque um dia, a hora, a casa cai. O fruto, antes de ser, amados, fruto, é apenas uma semente. Ninguém vê a semente depois de plantada. O que vemos são os frutos. A Escritura diz que as obras da carne, amados, são conhecidas. Paulo deixou escrito no livro dos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 19 até o 21. Se a igreja, assim como o povo de Israel no Antigo Testamento, defendeu os falsos profetas, Deus levanta um Nabucodonosor e expõe à vista de todos, através da mídia secular, as riquezas dos 5 líderes evangélicos que lhes trarão muitas dores. Paulo deixou escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Vejam só, Deus sempre traz o juízo quando a medida de maldade está cheia. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 15, versículo 16, depois vocês leiam e tirem as suas próprias conclusões. E tem mais uma coisa, não se deixem enganar, porque de Deus não se zomba. Paulo deixou escrito lá no Gálatas, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Queridos e amados, quantas surpresas negativas tive no meu pouco tempo de caminhada cristã. Pessoas pelas quais eu daria minha vida em defesa de sua integridade, agora descobertas, enganando a todos já por muito tempo. Eu não faria mais isso. E tem mais uma coisa, irmãos, que pessoas que chegam até nós como bonzinho e depois eles se afastam sem dar pelo menos um tchau. Foram como o orvalho do campo, chegaram de manhã e à tarde já não existem mais. O Senhor torna o pecado de alguns evidente, justamente para não nos enganarmos com o joio pensando que trata-se de trigo. Muitas vezes, pela falta de discernimento, chamei mal de bem e bem de mal. Que Deus tenha misericórdia. Até nisto, Jesus, amados, Ele é bondoso com aqueles que o temem. Ele nos livra de sermões cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 5, versículo 12. E tem mais uma coisa, do contrário, em ser cúmplice, sua ordem é reprovai-as. O que eles fazem em oculto, só de falar nos traz vergonha. Paulo deixou escrito em Efésios capítulo 5, versículo 12. Muitas das vezes, amados, não entendemos o trabalhar de Deus, não conhecemos os bastidores do coração do homem, mas o Espírito sonda até as profundezas. Ele nos priva e como é luz e trevas se opõe, aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não ser descoberto suas más obras. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o seu evangelista João, no capítulo 3, versículo 20, está escrito isso aí, amados. E tem mais uma coisa, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Salmos de número 7, versículo 12. Muitos se acham tão importantes que não percebem o seu pecado. Salmos de número 36, versículo de número 2. Todos filhos de Deus é um pecador arrependido, diferente daqueles que se alegram da iniquidade. O Senhor, amados, Ele repreende e disciplina o homem por causa do seu pecado. Salmos de número 39, versículo de número 11. E tem mais uma coisa, todavia, a disciplina, amados, não é para os ímpios inchados na maldade, mas para os filhos. O ímpio de dura cerviz não terá disciplina, apenas juízos diferentes do filho. Está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Depois você lê do versículo 1 até o 12. Coloque, amados, essa reflexão em ação e em evidência na sua vida na tarde deste dia.
Tire suas próprias conclusões, leia cada versículo que eu citei e veja que nós estamos falando, através desta reflexão de hoje à tarde, a pura verdade e a pura realidade. Amém, amados? E nada mais a falar, eu, o Bispo Capelão Sérgio Ferreira e a minha digníssima esposa, missionária Juliana, nós deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor bem calorosamente para todos vocês. Amém e graças a Deus.